O filme começa com uma mulher voltando para uma casa vazia à beira do lago, uma casa que ela costumava dividir com seu marido, já falecido, Owen. Ela passa a noite bebendo e relembrando as memórias de seu falecido marido. Assistir às filmagens do dia do casamento dela e de Owen traz boas lembranças de seu tempo juntos. À noite, ela fica acordada, não acostumada a dormir sozinha, e o espaço vazio ao lado dela a mantém acordada. Mas, de repente, ela ouve uma série de batidas. A mulher decide descer para conferir, mas não vê ninguém por perto. Ainda mais assustador, quando ela se vira, a silhueta de um homem pode ser vista na porta de vidro. De manhã, ela acorda no escritório do marido e, ao sair de carro para ir à escola, ouve o rangido do portão da escada do cais. Ela conserta o portão que rende, bem quando vê uma série de pegadas enlameadas que saem da beira do cais, como se alguém tivesse saído do barco e começado a caminhar pelo cais. Enquanto ela tenta processar a informação, ela ouve um tiro vindo da floresta, revivendo seu trauma quando seu marido tirou a própria vida com uma arma de fogo. Beth trabalha como professora e, depois que as aulas terminam naquele dia, ela passa o tempo procurando uma casa nova para comprar. O pai de um de seus alunos vem interromper, exigindo uma nota e perguntando por que seu filho tirou C em espanhol. Ainda de luto pela morte do marido, Beth acaba compartilhando demais sobre como, na quinta-feira passada, seu marido pegou o barco e deu um tiro na cabeça. Isso confunde o pai e a leva a se desculpar. Quando Beth chega em casa, sua vizinha, Mel, vem ver como ela está e, enquanto conversam, ela percebe que as pegadas lamacentas sumiram do cais. Estranhada, ela decide perguntar a Mel se ele estava atirando naquela manhã, mas ele diz que não, e nem ouviu um tiro sendo disparado durante toda a manhã. Mais tarde naquela noite, ela recolhe as fitas de vídeo e as joga descuidadamente na caixa, junto com tudo que a lembra de Owen. A viúva decide passar um tempo no escritório do marido, onde ele guardava um livro com as plantas baixas que ele mesmo desenhou. No entanto, conforme ela folheava as páginas, ela começou a notar estranhos padrões labirínticos que Owen desenhou e uma nota que dizia: "Engane, não ouça". Beth então alcança a ilustração da casa e uma versão invertida. Ela vira a página para ver a planta do primeiro andar como "Nossa casa" e a planta reversa no desenho adjacente. Exausta, Beth ignora e vai para a cama, até ser acordada pelo som dos alto-falantes do andar de baixo tocando música alta. Durante o evento assustador, ela de repente recebe mensagens de texto de seu falecido marido Owen, pedindo-lhe para descer. Assustada, ela decide ligar para o número dele e, estranhamente, alguém atende e ela ouve fracamente a voz de Owen dizendo para ela olhar pela janela. Quando ela o faz, ela vê o marido em seu terno de aniversário, parado sobre a água. E a próxima coisa que ela sabe, Beth estranhamente acorda no chão do banheiro. Ela verifica o telefone 2 vezes para ver se realmente houve novas mensagens de seu marido ontem à noite, mas não há nenhuma. Apesar disso, a curiosidade toma conta dela, então ela entra no carro, onde guarda uma caixa com as coisas do marido, e verifica o telefone dele. Mas é claro, não há novos textos sendo enviados. Depois, ela decide navegar pelas fotos do telefone dele, onde estranhamente encontra a foto de uma mulher que se parece com ela. Ela tenta confiar em sua melhor amiga, Claire, pois sabe com certeza que a mulher na foto não é ela, porque ela não tem uma camisa que se pareça com essa. Claire, no entanto, apenas a convence a não pensar demais nisso porque a mulher na foto se parece exatamente com ela. Para animá-la, Claire a convida para ir ao bar com seus amigos. Infelizmente, o encontro acaba sendo muito estranho, pois Beth fala sobre como ela acha que há um fantasma em sua casa e como ela recentemente começou a andar como sonâmbula desde que seu marido morreu. Aparentemente, seu marido costumava ser sonâmbulo quando estava vivo, mas Beth nunca o fez. Como cereja no topo, Beth pega o bilhete de suicídio que Owen deixou para ela e o lê em voz alta na frente de seus amigos. A mensagem é realmente enigmática. Diz: "Você estava certo, não há nada, nada está atrás de você, você está seguro agora." Não querendo que as coisas fiquem ainda mais estranhas, Claire interrompe o hangout e leva Beth para casa. Assim que chegam, Beth confessa que sabe o que significa a mensagem de suicídio, porque quando ela tinha 17 anos, ela sofreu um acidente de carro e morreu por 4 minutos inteiros. Ela experimentou como não havia nada após a morte e, por muito tempo, Owen não quis acreditar nisso. Mas com base na nota de suicídio, parece que Owen finalmente concordou com ela durante os últimos momentos de sua vida. Por simpatia, Claire fica com ela até ela dormir. Mas, de repente, Beth é acordada bem mais tarde naquela noite por uma música muito alta, mais uma vez explodindo nos alto-falantes da casa.
Ela está sozinha agora e ouve fracamente a voz de Owen sussurrando para ela abrir a porta da frente. Ao fazer o que foi pedido, ela presencia várias mulheres assustadas fugindo pela mata, e quando Beth a segue, vê duas mulheres pulando no lago, seguidas por uma terceira. Curiosamente, ela vê a luz vindo de uma casa do outro lado do lago, seguida pela voz do marido dizendo para ela entrar no barco. Ela se aproxima do referido barco, mas ao ver que está coberto com o sangue dele, ela se vira. Mas não acabou, ela vê pegadas ensanguentadas no cais e ouve o som de água borbulhando. Falando para o nada, ela pergunta se Owen está lá e vê pegadas ensanguentadas caminhando até ela. Quando ela tenta alcançá-lo, ela é jogada para trás. E a próxima coisa que ela sabe, ela é transportada no barco e acorda no meio do lago. Ela então volta para sua casa, mas aqui ela descobre uma cópia invertida de sua casa. E mais uma vez, ela estranhamente vê outras mulheres que se parecem com ela nos diferentes cômodos da casa, e Owen também. De repente, ele a estrangula, levando a mulher a sair. Quando Beth se aproxima e abre a porta da frente, ela se vê deitada no sofá, o que faz com que ela acorde no sofá com a porta aberta. Vendo que isso está além de alucinante, ela examina as fotos na nuvem de Owen e encontra uma série de fotos de outras mulheres que se parecem com ela, o que significa que Owen pode ter tido casos. Para processar sua experiência, ela atravessa o lago, esperando encontrar a casa invertida do outro lado do lago que ela viu na noite anterior. Durante a busca, ela encontra sua vizinha Mel, que confusa diz a ela que não pode haver uma casa aqui, porque ninguém tem permissão para construir nas terras do condado. Beth continua sua caminhada, até que encontra uma marca de arranhão em uma árvore e decide explorá-la. Inesperadamente, ela descobre uma casa em ruínas que se parece com sua casa e entra nela. Quando ela sobe as escadas, ela encontra uma escultura mórbida de uma mulher sendo empalada. Após essa descoberta, ela vai até a casa de Mel, perguntando se ele sabe alguma coisa sobre isso. Mel jura que não sabe que tem uma casa lá fora, mas viu Owen se aventurar pela floresta à noite uma vez, acompanhado por uma senhora que se parecia com Beth. E não muito depois disso, Owen apareceu na casa de Mel e confidenciou que tinha desejos vergonhosos dos quais estava tentando se livrar. Supondo que Owen estivesse falando sobre um caso, Mel não pediu que ele elaborasse e nunca contou isso a Beth. Ele se desculpa por manter isso em segredo e diz a Beth para tentar se concentrar em coisas positivas de agora em diante. Mas é claro que não é tão simples. Assim que Beth chega em casa, ela vasculha as coisas de Owen, até se deparar com um livro sobre ocultismo. Entre as páginas, ela também encontra fotos da escultura mórbida semelhante à de Owen e menções a forças das trevas. Ela tenta rastrear a livraria de onde veio o livro. E no processo, ela derruba a escultura de frustração, mas ela ainda está de pé. Aqui é quando ela de repente ouve uma série de passos vindos da outra sala e decide explorá-la enquanto carrega uma garrafa de licor. Na sala de armazenamento, ela testemunha a forma de uma figura de homem através do pilar. Sentindo a necessidade de ver isso até o fim, Beth visita a livraria de ocultismo e pergunta ao funcionário se eles mantêm algum tipo de registro de compra, mas não o fazem. E acontece que ela vê uma das mulheres das fotos no telefone de Owen e decide dizer oi para ela. Acontece que a mulher trabalha lá e afirma que Owen costumava ir à livraria várias vezes por ano. Ela admite ter saído com Owen, mas nunca dormiu com ele e mal o conhecia como pessoa. Beth acredita nela e agora está confusa sobre o que diabos Owen estava fazendo antes de sua morte. Ela tenta contar à sua melhor amiga tudo o que acabou de aprender, mas Claire mais uma vez tenta convencê-la a seguir em frente com sua vida. Beth tenta ouvir desta vez e decide fazer as malas e ficar em um hotel por algumas noites. Mas quando ela está prestes a sair, a mulher da livraria aparece em sua porta e os dois sentam para bater um papo. Aqui ela finalmente confessa a Beth que Owen a levou para casa uma vez e até mostrou a ela a outra casa na floresta. Lá, ele passou a mostrar a escultura para ela e acabaram se beijando, até que ele começou a sufocá-la e ela pediu para ele parar. Depois, ele se desculpou e a levou para casa, dizendo o tempo todo que precisava se livrar de seus impulsos e, portanto, precisava acabar com isso. Depois de terminar a história, a mulher vai embora, enquanto neste ponto, a curiosidade de Beth foi às alturas, e ela vai para a casa em ruínas na floresta novamente. Dentro de casa, ela fala com o ar, implorando para que Owen fale com ela. Enquanto ela caminha pelas tábuas apodrecidas do assoalho, uma cai. Quando ela olha embaixo da estrutura, ela encontra uma série de cadáveres envoltos em lona escondidos nela. Isso abala Beth profundamente, pois eles podem ser os cadáveres de mulheres em seus sonhos, e a leva a correr de volta para casa.
Ela tenta ligar para sua melhor amiga Claire, mas ela não atende. E assim, Beth deixa uma mensagem, dizendo que encontrou algo horrível na casa em ruínas. Em seguida, ela toma banho, até que os alto-falantes começam a explodir novamente do nada, e ela vai conferir. Quando ela se aproxima, ele morre imediatamente. Beth então chama o nome de Owen, caindo em prantos, porque sente falta dele e quer falar com ele novamente. Na próxima vez que ela olha para cima, ela vê uma escrita no espelho embaçado, que diz, aqui. Ao entrar no banheiro, ela percebe um par de passos molhados na porta e estende a mão para o ar rarefeito. Surpreendentemente, ela pode senti-lo e vai abraçá-lo, enquanto ele a abraça de volta apesar de ser invisível. Mas quando ela chama o nome de Owen, a figura invisível diz que ele não é Owen, o que leva Beth a sair dessa. Ela tenta sair da sala, mas a porta se fecha abruptamente. Na próxima vez que ela se olha no espelho, ela vê o reflexo de outra mulher que parece apavorada e vê uma cena se desenrolar. Nele, Owen mata a mulher a sangue frio. Enquanto isso, na vida real, Beth eventualmente se sente sufocada também, e quando ela abre os olhos vagamente, a porta está aberta, permitindo que ela entre no quarto. Aqui ela encontra tudo ao contrário e vê duas mulheres se escondendo pela sala, logo antes de Owen entrar enquanto arrasta o cadáver de uma mulher. No canto, Beth vê a silhueta de um homem que se vira em sua direção. Assustada, ela desce as escadas e é recebida com outra cena alucinante, desta vez de Owen fazendo amor com outra mulher. Enquanto isso, a silhueta permanece no canto da sala, até que ela o encara de frente. Beth eventualmente é arrastada pela figura invisível, enquanto tem visões de Owen matando outras mulheres. Ela também vê Owen chorando ao lado de um cadáver ensanguentado, bem quando ela acaba sendo jogada a escada abaixo. No quarto, a viúva vê uma visão do doppelganger de Owen sentado em frente a uma lareira, com Beth dormindo em seu colo. O doppelganger então diz que não é Owen, revelando que ele é o que Beth viu quando ela quase morreu no acidente de carro e se identificando como nada. Desde então, ele a segue. Ele explica que tentou convencer Owen a matar Beth para trazê-la de volta à vida após a morte, mas o marido resistiu. Em vez disso, Owen construiu a casa reversa e assassinou as sósias de Beth para tentar enganar Nothing, mas Nothing percebeu o truque. A viúva, que está dormindo no colo do doppelganger, acorda, apenas para perceber que era tudo um sonho. Quando Beth tenta fugir de casa, Nothing a agarra e começa a sufocá-la, fazendo-a flutuar no ar. Ele torce o corpo dela na mesma posição da escultura mórbida, até que Beth finalmente desmaia. Na manhã seguinte, Claire faz uma visita à casa, procurando por Beth, mas não a encontra. Enquanto isso, Beth está flutuando entre a vida após a morte. Ela está em um barco com Nothing, que ainda está assumindo a forma de Owen. De volta à vida real, Claire descobre que a arma que Owen usou para se matar sumiu, então ela corre para o cais. Ela finalmente encontra Beth inconsciente no barco e começa a gritar seu nome, chamando a atenção de Mel. Claire e Mel estão correndo para resgatar Beth, implorando para que ela saia dessa. Para a viúva, ela só vê Nothing no corpo de Owen, que a alimenta com mentiras sobre nada mais importa na vida e manda ela se matar. Aqui, Beth finalmente decide abaixar a arma e não cometer suicídio. Assim que ela afasta a arma de si mesma, Beth retorna ao mundo real, onde Claire está nadando em direção ao barco para salvá-la. Claire tira a arma dela e a leva para a água com ela. Mel trouxe os dois para um lugar seguro e Claire abraça sua melhor amiga, feliz por ela estar sã e salva. Uma vez em terra, Beth vê o contorno da entidade no barco. Mel pergunta o que ela está olhando e diz, não há nada lá, ao que Beth responde, eu sei.